que ele vai contribuir muito. Então, Renê, todo mundo está te ouvindo. A hora é agora e o show é dele. Valgra, eu fico super lisonjeado, eu devo estar até um pouco vermelho, um pouco ruborizado aqui. Gente, muito legal estar falando com vocês. Eu acho que o resumo de tudo que eu tenho para compartilhar hoje é tentar explicar para vocês por que eu gostaria de estar aí e não aqui. Vamos tentar colocar isso em perspectiva. Antes de mais nada, eu vou só compartilhar. Olha, eu acho que uma ocasião dessas é especial demais para eu trazer um PPT requentado. Então, eu vou falar aqui de improviso de coração, sobretudo com coisas que estão me inspirando, que estão me intrigando e me inquietando hoje em dia. Mas eu vou mostrar uma coisa ou outra só para a gente começar a conversa. Uma delas é a seguinte: eu quero compartilhar com vocês, para vocês me encontrarem por aí, é a coisa mais fácil do mundo. Em qualquer rede social, eu normalmente estou como René de Paula. Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn. Acho que a única rede que eu não estou como René de Paula é o Instagram, que eu estou como René de Paula Júnior. Tá? É curioso porque eu tenho um homônimo, que é o René de Paula, que é um querido, fez aniversário um dia desses, e ele é fotógrafo. Então, se vocês quiserem ver pessoas bonitas, com corpos espetaculares, vocês entram em renedepaula.com.br, é ele. Agora, se vocês quiserem ver um cara grisalho, chato, falando sem parar, bom, a gente continua aqui. Só para começar a história, eu estou nesse... Bom, em primeiro lugar, uma das razões que eu gostaria de estar aí com vocês é que eu já tive o privilégio de trabalhar aí no Sul, num projeto gigante com a RBS, foi a época do Clique RBS, não sei se alguém lembra disso, ano 2000, mais ou menos, Gracioli, Zuleika, um projeto maravilhoso, naqueles tempos sensacionais antes da bolha estourar. E eu também tive a ocasião de palestrar várias vezes aí no Sul. E eu lembro com muita saudade, não só de encontrar uma plateia que normalmente engaja muito, que questiona muito, mas é gente que faz. Isso é muito legal. Então, essa é a primeira razão pela qual eu deveria estar aí e não aqui. Mas vamos dar um pouco de perspectiva. A questão é a seguinte: eu estou nesse mercado do digital há 22 anos. Tá? Eu comecei em 96, eu tinha conexão em casa em 95, em 96 eu não sabia absolutamente nada, mas eu larguei o que eu fazia, pedi demissão, eu trabalhava como produtor de TV. Minha formação é um pouco de exatas, um pouco de humanas, mas eu era produtor de TV, e aí eu larguei, comecei, estou há 22 anos nessa área, o que, na verdade, não é razão nenhuma para eu subir em qualquer salto alto. Aliás, se tem outra lição que eu espero que saia aqui dessa nossa conversa, é a questão de abaixo o salto alto, chega de pose, chega de TED, né? TED são aqueles eventos, são aquelas pessoas super cativantes, com PowerPoints perfeitos, ideias, né, visionárias. Falei, menos. Eu estou aqui justamente para olho no olho, né, para um profissional como vocês, e o que eu tenho a dizer depois de 22 anos de mercado, não é que eu cheguei a grandes certezas, pelo contrário, as minhas incertezas aumentaram. Então, a segunda razão pela qual eu gostaria de estar aí com vocês é que eu certamente teria muito a aprender com quem está resolvendo problemas que eu nem conheço. Eu sou bastante desconfiado de quem sobe no salto alto e vem com alguma sabedoria, com alguma coisa, com alguma certeza. Se a gente for justo, o digital tem sido criado e revolucionado justamente por quem experimenta, né? Por quem está tentando coisas que nunca foram feitas. Né? Como dizia já uma amiga minha, no digital vale mais quem errou muito. Então, eu não vejo, eu sou relativamente alérgico a quem tem certeza demais, ou tem arrogância demais, ou tem metodologias demais, ou vai citar autores franceses, sendo que a França não contribuiu muito nessa história do digital. Eu acredito em gente que faz, e eu tenho certeza que vocês estão fazendo coisas muito mais legais do que eu mesmo estou fazendo agora. Então, essa foi mais uma razão para eu estar aí. Para dar um pouco de perspectiva no título dessa palestra, o que vem depois das tecnologias exponenciais, é que eu venho notando de uns tempos para cá uma coisa que é muito característica nessa área da gente, que em inglês se chama hype. Hype é quando fica todo mundo excitadíssimo com alguma coisa nova, como, entre aspas, tendência, com alguma aspas, moda. Então, houve vários hypes, né? No começo, a internet por si só era um hype, depois os portais eram um hype, depois, sei lá, Second Life foi um hype. Então, é uma sequência de hypes, um depois do outro. Na verdade, a minha tese é que o digital só faz dinheiro mesmo quando tem hype,
porque aí, por alguma razão, qualquer dinheiro aparece, um fenômeno estranho, quando o digital cai no business as usual, né? Quando a gente cai no dia a dia ali, o dinheiro desaparece. Então, o hype é muito necessário para a indústria, porque faz com que as coisas ganhem, né, um impulso. E eu estou vendo um hype razoável, depois de passar bastante o hype de social media, depois de passar o hype do wearables, ou seja, o que for, é o hype em torno da questão da tecnologia exponencial. Eu posso falar com uma certa propriedade, porque, e aí eu acho que eu vou compartilhar com vocês uma coisa aqui, em 2011, tá? Acho que foi janeiro de 2011, eu estava, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, eu estava em 2011, não sei se está dando para ver aí, na Singularity University, 2011, uma das primeiras turmas. Singularity é uma instituição que fica na Califórnia, no Vale do Silício. Eles têm cursos para executivos que estão querendo gastar muito dinheiro em muito poucos dias. Eu fui para lá, e na Singularity que nasce essa história de que como é que nós vamos impactar 1 bilhão de pessoas com tecnologias exponenciais. Pois bem, eu fui para lá e curiosamente, eu acabei estendendo, eu continuei me relacionando com eles, tentando ver se aquilo ia virar alguma coisa. Daquilo nasceu um livro, vamos ver se eu acho o livro aqui. O livro se chama Organizações Exponenciais, está aqui, será? Eu não sei. Ah, está aqui, ó. Nasceu esse livro, Organizações Exponenciais, eu participei disso também. Criou-se uma geração de consultores, eu fiz parte dessa geração de consultores, está aqui, os consultores exponenciais, estou eu aqui, bonitão, nem brincadeira, estou nada, estou mais meio gordinho mesmo. Tá? E aí, recentemente, esses caras estão lançando um novo livro que se chama Exponential Transformation. Meu nome está lá como colaborador, embora eu não faça mais parte dessa turma explicitamente, eu vou até explicar por quê. Pois bem, tem todo esse hype em cima do exponencial e eu queria, em primeiro lugar, aterrissar um pouco as coisas. Eu acho que um dos maiores riscos que a gente tem com relação à tecnologia é quando a gente trata a tecnologia como se fosse alguma coisa. Deveria ser racional a tecnologia, né? Quando a gente lembra do Spock no Jornada das Estrelas, lembra do Spock com a orelha engraçada e tal? Eu, quando era adolescente, aquele tumulto de emoções, de hormônios e tal, eu olhava o Spock, aquele cara tão equilibrado. Bom, depois eu acabei me entendendo que quem realmente se divertiu era o Capitão Kirk. Felizmente, eu fiz as escolhas certas, deixei o Spock para lá, me inspirei mais no Capitão Kirk, que sempre arrumava, né, alguma história afetiva, mesmo nos rincões do universo. Mas, bom, então, a gente sempre pensa que tecnologia é essa coisa racional, mas, na verdade, a gente tem desenvolvido com a tecnologia uma questão meio mágica. Alguém já disse que a tecnologia, quando ela é suficientemente boa, ela parece mágica. Na verdade, acho que é mais do que isso. A gente tem uma esperança meio mágica de que a tecnologia resolva as coisas assim, sem processo, sem canseira, sem nada. A tecnologia magicamente resolva as coisas. E isso, acho que está muito embutido nesse pensamento exponencial, de que existe algum tipo de tecnologia mágica, dita exponencial, que vai tirar a gente do bico do corvo, vai tirar a gente do brejo. Então, vai ter alguma tecnologia, e aí você vai para lá, eu fui, cara, eu sou consultor certificado, eu posso dizer de boca absolutamente cheia, não existe nenhuma tecnologia exponencial. Tecnologia não é exponencial por si só. A tecnologia, se ninguém adota uma tecnologia, ela não vai para lugar nenhum. Então, o que torna a tecnologia eventualmente parecido com alguma coisa que cresce exponencialmente é a adoção por pessoas. Ou seja, pessoas que são exponenciais, não a tecnologia. Vocês querem um exemplo clássico? Por exemplo, se eu falo para vocês o seguinte, acho que até tem uma foto aqui para compartilhar com vocês. Vamos ver, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Esse daqui, ó, vamos ver se eu consigo compartilhar. Vou compartilhar, Esse aqui é um carro 100% elétrico. Você deixa carregando na tomada, você fala, porra, é o futuro, certo? Carro elétrico. Aí você vai perguntar, caramba, um carro elétrico, qual é a velocidade máxima desse carro elétrico? Aí sabe o que eu vou dizer? Eu não sei como é que é em Caxias, mas a velocidade máxima de um carro elétrico é mais ou menos a de um camelo, 5 km por hora, porque em São Paulo não importa a tecnologia exponencial que você traga, o trânsito é sempre um absoluto lixo. Então, a tecnologia exponencial, por si só, nenhuma tecnologia por si só, ela promove qualquer tipo de revolução sozinha, se as pessoas não aderirem. Eu acho que a gente tem uma série de exemplos para isso. Quem lembra quando o Google lançou o Google Glass, que era aquele óculos absolutamente extraordinário,
o demo mais extraordinário de todos os tempos. E o que um fiasco, um absoluto fiasco. O Google, com todo o dinheiro do mundo, né, com todos os engenheiros do mundo, não foi capaz de criar uma tecnologia que conseguisse emplacar. O Google Glass acho que foi um exemplo clássico, e várias outras coisas que o Google cria também nunca decolam, né? E aí eu quero chegar mais ou menos no que eu acho que é o segredo para isso. Mas, antes de mais nada, eu quero comentar, eu acho que é um outro vício que a gente tem, além dessa esperança mágica. A primeira esperança que eu coloquei, que acho que a gente tem que questionar, é a esperança em gurus que sabem tudo. Desculpa, não sabem, né? Porque eu acredito em gente que experimenta e sabe que não sabe. A segunda questão é a expectativa de que alguma tecnologia seja mágica por si só. Não, tecnologia não é Viagra, né? Essa é a primeira questão. Vamos separar as Viagra. Viagra, tecnologia, as coisas não são tão instantâneas assim. A terceira questão, que eu acho que eu vou dar um exemplo, uma coisa que eu vivi, acho que foi 2010, mais ou menos, ou 2009, o Mark Zuckerberg, do Facebook, veio para São Paulo, e aí ele foi num evento, um evento pequeno, né? Na verdade o Facebook não era tão assim, né? Sei lá, e aí eu fui nesse evento, na época eu trabalhava na Microsoft, e aí ele falou as coisas dele lá, tal, eu pedi o microfone, e falei, pô, Mark, teu produto está aí ganhando o mundo, né? Como é que você está observando a maneira como as pessoas, sei lá, adotam o Facebook de uma maneira inesperada, inovadora, consequências que você não podia imaginar? Aí o cara travou, falei, como assim? Eu falei, bom, então, tá bom, deixa eu me explicar, meu nome é René, trabalho hoje na Microsoft, eu já fui do Yahoo, e no Yahoo era responsável por produtos do Yahoo na Brasil e Argentina, produtos que tinham centenas de milhões de pessoas no mundo todo, e um dos aprendizados da gente é que, na verdade, quando se lança uma tecnologia em outros lugares, as pessoas adotam a sua imagem e semelhança. É a minha tese, né? A gente adota a tecnologia, a nossa imagem e semelhança. E aí ele travou, ele falou, não, eu acho que não, porque acho que quando um produto é suficientemente bom, ele é adotado da mesma maneira por todas as pessoas, porque as pessoas são basicamente iguais. Tem alguns erros aqui que a gente até entende. Primeiro, ele era muito novo. Segundo, ele é americano. O americano liga a televisão, ele, quando mostra Marte, as pessoas em Marte falam inglês, então o americano tende a achar que o mundo inteiro, né, come McDonald's e tal. E a terceira questão, que é um ponto que vale a pena a gente considerar, ele deve ter tido uma formação de exatas. Eu tive uma formação de exatas. E quando a gente tem uma formação de exatas, a gente tende a acreditar que soluções são universais. As leis de Newton funcionam em qualquer lugar, as leis de Maxwell funcionam em qualquer lugar. Então, se você resolveu qual é o diâmetro ideal de um tubo, seja na Zâmbia ou seja na Suíça, é a mesma resposta. Acontece que eu saí da engenharia e fui fazer humanas, e quando eu fui fazer comunicações, e em humanas, alguém fala assim, olha, escreve aí um roteiro. Roteiro não tem certo ou errado. Pode ser melhor ou pode ser pior, né? Pode ser mais adequado ou menos adequado, depende com quem você está falando. Então, no mundo de humanas, quem é de humanas sabe disso, as coisas são complexas. Complexa significa que não existe uma única solução para aquilo. No mundo de exatas, as coisas são complicadas, mas existe uma única solução. E eu acho que a gente está passando da hora de adotar uma mentalidade complexa, ou seja, reconhecendo que o mundo é rico, que Caxias é diferente de São Paulo, por exemplo, que é diferente do Rio, muito, que é diferente de Salvador, né? E que é diferente do Vale do Silício, que o mundo é complexo, que é difícil você ter uma proposta que seja universalmente aceita por todo mundo, os presidenciáveis que os digam, né? Então, eu acho que está na hora da gente começar a repensar essa postura, e os sinais estão bastante claros. Vamos ver se eu acho uma imagem aqui que eu acho bastante representativa. Eu não sei se vocês sabem quem é esse cara aqui. Vamos ver se vocês reconhecem. Esse cara que talvez esteja aparecendo na tela aí de vocês é o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft atualmente. O Bill Gates saiu, não é mais aquele povo todo que eu conheci, que eu trabalhei junto, saiu, agora é o Satya Nadella, que é um indiano. Ele acaba de começar um evento, recentemente, um evento gigante da Microsoft, dizendo o seguinte, passamos da época em que a gente tem que se perguntar o que a tecnologia é capaz de fazer. Isso a gente já sabe. A pergunta que a gente tem que se fazer é o que a tecnologia deve fazer e o que ela não deve fazer. Por que ele está falando isso? Porque ele está preocupado com impacto.
o tempo passou e a gente está percebendo que as coisas têm um impacto diferente do que a gente imaginava. Eu acho que se tem algum cara que pode dizer isso, é esse xarope aqui, né, que depois daquela arrogância lá que eu conheci, que eu citei, ele viu a Primavera Árabe, ele elegeu o Trump, ele está provocando cisânia e polarização no mundo inteiro, ele tem aí uma certa responsabilidade em massacres étnicos e religiosos em Myanmar. Então, como esse cara diz aqui, o Satya Nadella, ele coloca, cadê o exemplo do Satya? Acho que está aqui. Não sei se vocês conseguem ler, mas ele citou um filósofo que diz o seguinte: haja de maneira que os efeitos das suas ações sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Porra, na boa, eu nunca imaginei que eu fosse ver um papa, um cara nessa posição, né, colocar a tecnologia num segundo plano com relação ao quê? Impacto e responsabilidade social. Tá? Isso eu acho que é uma lição absolutamente para todo mundo. O próprio Google já acabou de lançar recentemente ali tipo um manifesto dizendo quais são os princípios éticos que norteiam, né, tudo que o Google faz com inteligência artificial. Por quê? Esses caras estão sendo chamados no Congresso. Tá? E de ontem para hoje, ontem aconteceu uma coisa extremamente interessante. Eu vou compartilhar com vocês uma tela que eu acho genial. Cadê? Eu não sei se vocês lembram, vocês conhecem uma revista chamada Wired? A revista Wired, para quem é veterano e velho como eu, a revista Wired, ela tinha um papel assim quase divino. Cada vez que chegava a revista Wired, era como se fosse uma coisa do futuro. Ela chegava no seu colo, ela trazia o futuro. E eu me lembro muito bem dessa capa que vocês estão vendo aqui. É uma capa de 97, fazia um ano que eu trabalhava com internet, e essa capa dizia assim: o longo boom, a história do futuro de 1980 a 2020. Então, eles estavam pensando 20 e tantos anos no futuro, e eles diziam que nós teríamos 25 anos de prosperidade, liberdade, melhor meio ambiente para o mundo inteiro. E aí, né, tem algum problema com isso? Na verdade, essa capa aqui está nesse artigo que eu posso compartilhar com vocês, em que a Wired faz uma autocrítica, um repórter da própria revista, ele lê todas as edições da revista, desde o número 1, para ver quais foram as previsões, se elas estavam certas ou não. Então, por exemplo, essa capa aqui dizia, em 94, a televisão, a propaganda morreu. Não, a propaganda não morreu. Ela mudou, mas não morreu. Então, várias das previsões que a Wired fez, e que para a gente eram praticamente revelações divinas, elas se mostraram ingênuas. Na verdade, a Wired não podia prever o Brexit, não podia prever a eleição do Trump, ela não poderia prever o fake news, ela não poderia prever que a gente estaria com a juventude praticamente virando zumbis, né, com a cara na tela. Então, a revista fez um meia-culpa, dizendo, ups, erramos. Eu acho que está mais do que na hora, o brasileiro é muito deslumbrado. Tá? A gente, por alguma razão qualquer, é super deslumbrado com qualquer coisa que seja otimista, incondicionalmente otimista, porque acho que parte da brasilidade é a gente ser incapaz de ver os problemas. A gente é treinado desde pequeno para não ver mendigo deitado na rua, para não ver que metade do país não tem esgoto, né? Para não ver o desastre que é a educação, a gente fica achando que o Brasil é um país maravilhoso, cheio de gente absolutamente maravilhosa, simpática e linda. A gente é treinado para isso, a gente é treinado para não ver. Então, quando a gente adora otimismo, né? A gente não reage bem quando alguém, como eu, inclusive, chama a atenção para as coisas que não são tão legais assim. Né? Mas aí eu tenho uma coisa a dizer, e de novo é mais uma razão pela qual eu gostaria de estar em Caxias, é a seguinte: vocês são mais ricos do que vocês imaginam. Sabe do que vocês são ricos? Problemas para resolver. Tá? A maior riqueza que você pode ter é um problema para resolver. Se você estivesse na Suécia, você não tem nenhum problema. Bom, se bem que agora tem um problema da extrema-direita por causa dos imigrantes, mas em princípio o único problema que você tinha era qual era a marca de vodka, sei lá, sexo, não sei. Mas vocês têm problemas para resolver concretos, problemas que eu nem imagino, porque eu não conheço a região de vocês. E provavelmente vocês podem vir com soluções que ninguém nunca pensou, né? E que vão ter impacto local aí. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente descer um pouco desse eu sou visionário, eu sou futurólogo, o futuro, a abundância. Eu acho que isso, na boa, e eu até guardei um brinquedinho aqui para vocês, cara, o planeta é um só. Ele não aguenta
exponencialidade. Ele não aguenta 7 bilhões de pessoas querendo um iPhone, um iPad, um isso, um aquilo. A gente tem que repensar, porque o planeta já está no bico, né? Já está ali na ponta. Até vou compartilhar uma outra coisa com vocês interessante que eu tenho aqui na manga, que eu usei numa outra palestra outro dia, que é o seguinte: existe um site muito bacana em que você pode avaliar o seu impacto ambiental. Você responde um questionário e ele te diz quantos planetas Terra você precisa. Eu achei que eu fosse um cara, né, light, pianinho, porque eu não como carne, eu ando muito pouco de carro e tal, mas se todo mundo fosse como eu, a gente precisaria de 2,7 planetas, tá? Eu não sei qual é o footprint de vocês. Inclusive, tem uma estimativa, a partir de agosto desse ano, a Terra já entrou no vermelho. A gente já consumiu tudo que era possível repor em agosto. A partir de agora, a gente está no cheque especial e essa é a questão. Então, isso dá um peso extraordinário para as palavras do Satya Nadella, da Microsoft, da gente pensar em impacto. Eu acho que dá, pelo menos, um contraponto a esse otimismo profissional de quem vive de hype. Na boa, vejam o que a Wired está fazendo. Ela mesma está repensando o hype que ela criou, né, e onde as coisas foram dar. São oportunidades perdidas, são consequências imprevistas. Eu acho que vale a pena a gente repensar essa história toda. E tem uma questão que para mim é muito importante, que é, na verdade, o motivo pelo qual eu me desvinculei do pessoal exponencial. Porque eu perguntava para eles assim: vocês estão falando em impacto? Que impacto? Um meteoro é um impacto, né? Um acidente de trem é um impacto, uma tijolada na testa. O que é um impacto? O que é um bom impacto? E aí eu percebi que a Singularity não tinha nenhum critério para impacto, não tinha nenhum critério para aquilo que é bom. Eu participei de um projeto como consultor desses consultores exponenciais na Colômbia e eu tive que apresentar uma ideia para a cidade de Medellín. E eu percebi o seguinte: eu, por ser latino, nenhum dos outros era latino. Todo mundo ali era europeu, canadense, o diabo 4 e tal. Eu falei, cara, eu acho que eu entendo uma coisa que esses caras não entendem e eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos ver se dá para vocês verem aí, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela e é essa tela aqui, 3, 2, 1. É aqui, ó. Esse é um site muito bacana que compara culturas. É um estudo de um cara chamado Gert Hofstede, é um cara sensacional. Eu vou comparar a Colômbia, tá bom? Que é onde eu estava. Olha aqui, alguns fatores da Colômbia: relação com poder, individualismo, masculinidade, evitar a incerteza, orientação ao longo prazo e indulgência. Tá bom, esses são os números da Polônia, da Colômbia. Agora vamos comparar com Estados Unidos. Individualismo, Colômbia, 13, Estados Unidos, 91. Então, quando eu fiz essa proposta para a Colômbia, se eu pensasse como um americano, como um gringo do Silicon Valley, né, o que eu ia propor? Alguma coisa baseada em individualismo. Mas individualismo na Colômbia não funciona. Individualismo para os caras é muito mais importante, como deve ser importante para vocês aí em Caxias, o quê? A coletividade, a família, o pertencimento ao grupo social. Essas coisas para nós latinos é muito mais importante. Então, como é que eu podia esperar que alguma ideia minha tecnológica fosse exponencial se eu desconhecesse o que é realmente bom para a cultura colombiana? Se eu fosse aí para Caxias, eu também não ia saber o que é bom para Caxias. Eu primeiro ia ter que aprender com vocês quais são os valores, quais são os problemas, o que dói aí para vocês, e com toda a humildade do mundo, eu ia tentar construir alguma coisa junto, né? Então, eu acho que a gente tem que sair um pouco desse salto alto do visionário, da certeza, do futuro inevitável, da abundância, parar para pensar que isso já está ficando antigo, esse discurso é velho, esse discurso está fazendo com que a gente gaste tempo e dinheiro com coisas que não necessariamente vão aderir. É mais ou menos como comprar uma esteira, sabe aquelas esteiras de ginástica achando que você vai emagrecer? Não vai. Não vai, você vai vender depois no Mercado Livre. É como uma empresa achar que comprar uma tecnologia milionária vai mudar a cultura da empresa. Se a cultura for retrógrada, o que você tem que mudar é a cultura, não a tecnologia é consequência. E aí, meio para a gente, eu não tenho tanto tempo assim, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é muito importante, que eu acho importante pelo menos, que é a seguinte: tá bom, então, como é que a gente define o que é bom? Né? Eu não gosto da noção de happy do americano. Eu não gosto, porque isso é para americano. Isso não funciona para um francês, isso não funciona para um japonês, isso não funciona para um gaúcho. Tá bom? Então, eu voltei no tempo e eu fui para a Grécia para buscar essa palavra. Acontece que, em grego,
Não existe a palavra happiness, como a gente imagina. Existe uma palavra chamada eudaimonia. Eudaimonia é difícil de traduzir, mas ela pode ser resumida em 6 coisas. Deixa eu tirar essa bobagem daqui. Ela pode ser resumida em autonomia, você tem que ter sua autonomia pessoal, você tem que ser capaz de se desenvolver, você tem que ser capaz de se aceitar, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma relação positiva de domínio com o seu ambiente, né? Você não está à mercê do seu ambiente, e você tem que ter relações positivas. Para mim, isso é muito mais interessante do que happiness. Quando eu penso num projeto, como naquele projeto que eu pensei para a Colômbia, é isso que eu quero fomentar. Eu quero fomentar a eudaimonia. Na verdade, uma outra tradução para eudaimonia, que, aliás, a foto aqui é minha, é florescer. Como é que a gente faz com que as pessoas floresçam? Como é que a gente faz com que a sociedade floresça? Como é que a gente faz que os verdadeiros valores floresçam? Como é que a gente inventa um futuro novo? Então, mais uma razão para eu estar aí em Caxias era justamente para entender melhor o que faz vocês felizes, o que faz vocês funcionarem, que desafios que vocês têm. A única coisa que eu digo, gente, é o seguinte: nada funciona, é o contrário do que o Mark Zuckerberg disse. Nada funciona igual para todo mundo, simplesmente porque todas as pessoas são diferentes, e se a gente quer, de alguma maneira, causar ou trazer um futuro melhor, não é de bits e bytes, não é de apps, não é de, seja lá o que for, de métricas que a gente tem que entender. A gente tem que entender de uma coisa que, na verdade, está se perdendo, que é o que é ser humano. Nós estamos desaprendendo. A gente tem uma geração inteira aí que parece um bando de autista, que não consegue mais conversar. Eu nem sei como é que esses caras vão reproduzir, né? Vão ter que inventar uma app para trocar, sei lá qual vai ser essa história, mas a gente está desaprendendo aquela coisa básica que, infelizmente, eu estou perdendo, que é estar tete a tete com vocês. Então, essa foi a última razão pela qual eu gostaria de estar aí em Caxias, e isso encerra o que eu gostaria de conversar com vocês. Era isso, Graziela? Fui bem de tempo? Perfeito, perfeito. Está me ouvindo? Sim, muito bem. Ah, muito bom. 5 segundos, 6, 7. Ah, agora sim. Acho que era isso, né, pessoal? Eu falei que ele tinha um humorzinho ácido, mas foi bom, não foi? Eu queria que estivesse vendo eles aqui, René. Depois a gente vai pegar a gravação aqui, que o pessoal está filmando e vai te mandar para te ver como foi. Putz, que bárbaro. Legal e como o pessoal curtiu. Só, a gente não tem muito tempo, se alguém tiver alguma pergunta, mas tem uma que o pessoal me fez aqui, só para a gente não perder o time. Claro. Estou me perguntando qual é o URL do site que compara países, se tu abrir o site. Eu vou passar para vocês, quer ver? Eu vou passar, é mais fácil, eu passo para vocês, você passa para eles, eu passo para o WhatsApp. Aliás, só para dar uma dica, esse cara, o nome é horroroso, chama Gerd Hofstede, ele tem um livro sensacional chamado Culturas de Organizações, em que ele compara as culturas do mundo inteiro por 5 critérios. É muito interessante, que eram 4 critérios antes, que era hierarquia, incerteza, etc. e tal. Quando ele foi para a Ásia, ele percebeu que tinha um 5º critério, que é tempo. Os asiáticos têm uma relação diferente com o tempo do Ocidente. A gente é mais imediatista, os caras pensam mais a longo prazo. É um puta site legal. Eu espero que vocês incorporem isso no trabalho de vocês. Eu passo a URL para... eu tenho uma outra coisa para compartilhar com vocês, que é isso daqui. Quer ver? Ó? Caso vocês queiram, de novo, me localizar, tal, eu publico muita coisa online, mas usina.com é onde eu costumo publicar as palestras, os vídeos e tal. Então, muito do que eu produzo, desde dica de livro, esse daqui é um site com dicas de livro, tá? Aqui estão alguns livros que eu dei dica e tal. A coisa mais fácil de achar, cadê? É no usina.com. Eu sou facinho, facinho, facinho. E como eu falei para vocês, me adicionem nas suas redes, eu estou aí ao dispor de vocês, como René de Paula. René, me fizeram uma pergunta aqui que eu vou compartilhar contigo. Manda. Prevê o fim do Facebook? Eu adoraria. Eu adoraria, mas sabe o que acontece? O Facebook, para mim, representa uma revolução, no pior sentido, a pior disrupção possível. Porque até então, quem trabalhava com digital tinha uma mentalidade engenheirística, a gente resolvia problemas. O Google até hoje tem uma mentalidade engenheirística. Você tem um problema, a gente resolve, você vai embora.
né? Você precisa de uma coisa, a gente satisfaz, você vai embora. O Facebook, ele inova de uma maneira disruptiva, horrível, criando o quê? Ele não resolve problema nenhum. Ele descobriu, na verdade, que a gente tem uma coisa infinita. A gente tem a curiosidade infinita, o voyeurismo infinito, a incerteza infinita. E ele aprendeu como hackear essa nossa fragilidade com coisas que não tem... É um buraco sem fundo. Então, eu acho que o Facebook introduz essa nova pegada do digital, que eu acho absolutamente nefasta, que ela não resolve problema nenhum. Ela, na verdade, é um sorvedouro de tempo. E eu não sei como reverter isso, porque é uma fragilidade nossa. Hashtag os manupiras, minapiras, pessoas adoram. Você vai tirar, vai substituir. A natureza humana é complexa. Então, eu sou um pouco mais velha guarda, eu lamento imensamente que o digital tenha tomado esse rumo, eu não sou o único. Na verdade, isso concentrou demais a riqueza. Você tem hoje pouquíssimos players, não tem espaço para mais ninguém. Se você tentar inovar, o Facebook vai comprar você. Se você tentar inovar, o Google vai comprar você. Você tem um Facebook, uma Amazon, um Google. Ninguém sabe como reverter isso. Talvez o Congresso americano ou a União Europeia consiga, de alguma maneira, fragmentar esses caras. Mas é muito difícil. Legal. Renê, muito obrigada. Estamos felizes. Gostaríamos... Muito obrigado. Contem comigo. Na próxima vez eu vou para aí, tá bom? Distância não existe mais, né? Porque tu está aqui com a gente e foi espetacular. Te agradeço pelo seu tempo e eu acho que tu vai conseguir ouvir aí daí o aplauso de todo mundo para o que tu falou. Obrigada. Obrigado, gente. Muito obrigado. Valeu.